Você já ouviu falar no Jeffrey Dahmer? Vou dar o spoiler já no começo do vídeo. Psicopata, mas que tem outros transtornos mentais, que acabou de sair uma série no Netflix agora, em setembro de 2022, e que já é a série mais vista desde o lançamento da 4ª temporada de Stranger Things. Eu vou falar um pouco desse personagem, na verdade dessa figura pública, né? Sem romantização, porque não é a ideia, isso aqui não é pra gente romantizar uma pessoa que fez mal a muita gente e que gerou sofrimento a várias famílias e até hoje tem gerado sofrimento às famílias que têm visto essa série e visto tudo que ele tem feito. Então eu vou explicar um pouco do construto desse personagem e quais são os diagnósticos, porque há sim diagnósticos psiquiátricos, diagnósticos psicológicos também, pessoa que vem com canibalismo, com muita violência, enfim, vou falar desse personagem nesse vídeo. E se você tá gostando dessa série, está achando interessante essa série, já curte aqui, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, com as pessoas, com seus amigos, para que eles também entendam a gravidade do quadro psiquiátrico desse personagem. E aí pessoal, Dr. Labinas por aqui. Vamos falar então sobre Jeffrey Dahmer, que é um personagem, inclusive real, que saiu agora no seriado do Netflix. Vou explicando um pouco da construção desse personagem, depois eu vou falar sobre os transtornos mentais que eu acredito que ele tenha, e parece até que quando ele foi julgado, e ele tinha uma ideia dele ser julgado para a justiça comum ou de repente para uma justiça mais relacionada à saúde mental, para um manicômio, para um presídio manicomial, por exemplo, e aí colocaram ele dentro do rol de pessoas que não teriam transtorno mental, mas naquela época, ou que teriam transtorno mental, mas que não precisariam ir para esse tipo de manicômio. E lá, inclusive, deram alguns diagnósticos e eu vou falar sobre isso também, tá? Então ele é um personagem que a gente não sabe tanto sobre a infância dele, exceto do que os pais relataram em juiz ou que a gente ouve por fora, em que o seriado coloca um pouco dessa infância dele, mas que, pelo seriado, coloca que os pais viviam bem quando ele era criança, até ter um primeiro rompimento lá, que um dos principais fatores traumáticos, que é o divórcio. Mas, aparentemente, ele vinha de uma infância relativamente saudável, com o pai que viajava muito, ele mesmo tinha que mudar com frequência, e essa mãe que aparentemente não tinha nenhuma psicopatologia inicialmente psiquiátrica. Depois, a gente ouve rumores de que ela também tinha um quadro depressivo, por exemplo, que poderia ser um fator de risco. Mas na infância ele era um menino alegre, ele era um menino com certo vínculo social, ele chamava a atenção das pessoas, era já um rapaz bonito, muita gente queria conversar com ele era um centro das atenções, mas na adolescência isso começa a se romper. Ele começou a desenvolver um gosto excêntrico por pegar os animais e começar a dissecar animais. Ele tinha um pouco esse desejo que era mais íntimo, que depois ele vai colocando isso à tona. Ele conversa um pouco com o pai dele sobre esse desejo um pouco diferente com os animais, mas que até então dentro de um nível típico, assim, não patológico. Só que ele começa a ter também desejos já eróticos, com um pouco mais de intensidade ali na adolescência, ele começa a ter um pouco mais de gosto ali por assassinatos, por sonhos mais vívidos, pensamentos mais vívidos sobre morte, sangue, mas que ainda não tá, isso estava no íntimo, não veio à tona. Aí alguns rompimentos. Primeiro, na escola. Na escola ele deixa de ser o rapaz que seria o centro das atenções para se tornar um rapaz mais isolado, de um cara que seria o grande centro das atenções, para um cara já deixado de canto, já deixado de lado. Além disso, ele tem o divórcio dos pais, que também pode ser aí um outro evento traumático, teríamos 2 possíveis eventos traumáticos, e já quando mais velho, ele expulso do exército e ele também não conseguindo concluir, aí ele parando a faculdade no meio. Então a gente tem aí 4 eventos que poderiam ser, 2 deles como causa já de uma psicopatologia, então dos pais e o bullying, né? Essa sensação de bullying, e depois também ele já não conseguir dar conta de determinados do exército, da faculdade, aí também relacionado ao abuso de álcool, relacionado também a esses comportamentos dele mais estranhos. Mas o que vai acontecendo é que ele parece que muda, assim, já na juventude ele muda um pouco a personalidade, de alguém mais extrovertido, mais centro das atenções, para alguém mais calado, mais quieto, com comportamentos bizarros. Então é um rapaz que começa com comportamentos bizarros e ele começa com desejos mais erotizados, relacionados a corpos, a morte, aí começa a ver
o desejo dele de assassinato. E aí, pessoal, vindo spoilers, tá? Então esse vídeo todo tem spoilers. Se você não assistiu ele ainda, recomendo que você assista e depois veja esse vídeo, tá? E já aproveitando também, já se inscreve aqui no meu canal, já curte, compartilha. Falo muito sobre saúde mental, também faço às vezes vídeos relacionados à saúde mental e filmes, séries, para tentar ajudar a população até a entender um pouco mais sobre personagens e de repente olhar para si mesmo e ver quais podem ser os transtornos mentais que poderia ter ou não, mas mais no sentido mesmo de orientação para você. Então já curte, compartilha, comenta e me segue lá no Instagram do Dr. Guilherme Labinas, no TikTok também e no Facebook. Bem, pessoal, então é um rapaz que tinha esses desejos. E aí tinha essas estranhezas dele que eram até determinado momento contidas. Mas o desejo dele de morte, assassinato começou a vir à tona até que ele começa os seus primeiros assassinatos. Ele veio com esses desejos mais eróticos e desejos de ter relação sexual com o morto, né? Então, necrofilia, por exemplo, um comportamento muito bizarro, muito atípico, é um transtorno das relações sexuais, então poderia já entrar com o primeiro diagnóstico aí. Então ele começa a seduzir homens, era um cara muito manipulador, muito sedutor, ele seduzia homens, matava, estrangulava esses homens, e nos primeiros 2 assassinatos ele ainda era menos, um pouco mais contido, né? Depois disso ele traz à tona todo o canibalismo dele, toda a violência dele, ele tira crânios, ele pendura crânios, ele desossa as pessoas, ele dizia que desossava para conseguir eliminar esses corpos com mais facilidade. Mas eu questiono, tinha para mim um desejo muito intenso dele de fato, de querer ver aquele sangue, aquela carnificina e guardar um pouco dessas partes desses homens como prêmios. E o padrão dele era matar homens, seduzir homens, ele ia a boates gays, por exemplo, LGBTQ, e ele ia nessas boates, ele seduzia alguns homens, trazia para casa, matava esses caras, e mais, ele era um cara tão sedutor, tão manipulador, que ele foi abordado pela polícia algumas vezes, e mesmo após abordado pela polícia, ele conseguia convencer os policiais que estava tudo bem, que nada tinha acontecido. Num dos assassinatos dele, por exemplo, uma das tentativas de assassinato, o rapaz, ele injeta uma substância alucinógena, né? Uma substância no cérebro desse possível vítima dele, que acaba fugindo, encontra a polícia e mesmo ele consegue convencer a polícia que não, que eles estavam fazendo alguma coisa lá entre eles, assim, tal qual a manipulação enorme que ele tem de conseguir convencer os policiais que estava tudo bem. E depois mesmo de já sendo incriminado, ele ainda cometeu vários assassinatos. Então um cara muito cruel, muito grave o que ele fazia. Ele não só matava, como ele abusava sexualmente desse morto, né? Ele tinha relação sexual com o morto, ele decepava a pessoa, guardava partes do corpo dela, desossava a pessoa e tinha um desejo feroz por isso, pela morte, pelo sexo e normalmente com essa característica dele, dessa orientação sexual. Então, um rapaz que dentro do canibalismo, dessa violência e agressividade, ele fez muito mal para as pessoas. Então, diagnósticos: transtorno de personalidade antissocial. Ele é um sociopata. Por que ele é um sociopata ou psicopata? Porque ele era agressivo, ele era violento, ele era impulsivo, ele era manipulador, ele era sedutor, ele não era empático, ele usava da manipulação para conseguir seduzir os outros para o seu bel prazer. Então o prazer dele é acima dos outros. Então é sim, no meu ponto de vista, um transtorno de personalidade antissocial. Claro, a gente faz a ressalva de que eu não sou médico que eu acompanhei, eu não entrevistei nem nada, não dá para fazer um diagnóstico firmado sem você avaliar o cara, isso até questões éticas mostram isso, mas olhando num contexto geral, a história, pelo menos dentro do Netflix, e o que a gente vai lendo, a história é dentro de um transtorno de personalidade antissocial. Quando ele foi preso e julgado, tinha uma dúvida se ele seria julgado para ir para um manicômio ou se ele seria num presídio comum. E aí o que eles viram é que sim, a despeito dos transtornos mentais dele, ele tinha noção do que era certo ou errado. E por ele ter noção do que era certo ou errado, ele foi para um presídio. E de fato ele tinha. Ele era um psicopata, um transtorno de personalidade antissocial. Ele sabia o que era certo ou errado. E tanto que ele tentou se conter durante vários anos. Inclusive na adolescência ele tentava se conter. Mas aí na juventude, já com tudo isso acontecendo, ele já chutou o pau da barraca, assim, ele já liberou e começou a dar força aos seus instintos, tá? Aliás, se você quiser que eu fale de outros personagens, pessoal, já me manda mensagem lá, manda direct no Instagram, no Dr. Guilherme Labinas, de repente eu posso já salvar alguns personagens para falar para vocês. Então, primeiro diagnóstico dele, transtorno de personalidade antissocial.
Segundo diagnóstico que eu vejo nele, parafilia. Ou seja, ele tinha transtornos relacionados ao sexo, né, em si. Então, esse canibalismo e essa necrofilia, essa vontade de ter relações sexuais com os mortos. Ele não tinha vontade de fazer relação sexual com esses caras vivos, nem nada. Ele queria fazer relações com eles mortos. Então, ele tinha uma parafilia, que é um segundo transtorno mental para mim, já dentro desse transtorno de personalidade antissocial. Ele tem uma coisa que talvez muitos não percebam. Ele era um dependente químico. Ele é um etilista, ele tinha dependência pelo álcool. Isso, inclusive, o que fez ele sair das Forças Armadas foi o alcoolismo dele. Então, é um outro transtorno mental grave que ele tinha. E durante o juizado questionaram se ele não era borderline, se ele não tinha um transtorno de personalidade esquizotípico, ou se ele de repente tinha algum quadro psicótico já mais evidente. O que eu acho, assim, borderline com certeza não tinha um vazio existencial, automutilação, tentativas de suicídio com frequência, uma sensação completa de abandono, vazio existencial. Não vejo o borderline dessa forma. O que eu suspeito que ele possa ter era um transtorno de personalidade esquizotípico ou até o esquizoide, que é um cara mais isolado, com menor socialização, um pouco paranoico, assim, certo persecutório, então um cara mais excêntrico. Então eu talvez questione se ele não teria um desses, assim, ou esquizoide ou esquizotípico, que são transtornos de personalidade relacionados a esse isolamento, a essa falta de contato, a essa estranheza, tá? Então aí seriam alguns dos transtornos psiquiátricos que eu acredito que esse personagem possa ter. O que é importante, pessoal, meu discurso aqui é não romantizar esse cara, não romantizar isso. Tem muita gente que sofreu e ainda sofre vendo todo esse aspecto, essa crueldade que ele fazia. Foi dele que começou o termo do serial killer, ele começou essa investigação de serial killers nos Estados Unidos. Então ele é um cara que para a história fez muito mal e que a gente tenta dissecar como é o perfil dele aqui no vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já se inscreve, curte meu canal, compartilha esse vídeo e também lembrando que segunda e quinta às 8 da noite tem vídeo novo, já fica atento, tá bom? Um grande abraço, pessoal!